Temos um probleminha aqui, mas já voltamos, tá bom, meus irmãos? Então, o crente, ele deve seguir alguns ingredientes para ele continuar crescendo espiritualmente e evitar algumas, como eu posso dizer para os irmãos, heresias pelo caminho. O primeiro ingrediente é ter a virtude. O segundo ingrediente é o domínio próprio. O terceiro ingrediente é a fraternidade. O outro é a piedade, que é o amor. Enfim, esses ingredientes vai fazer com que você, cristão, consiga seguir uma carreira espiritual, como eu posso dizer aos irmãos, pura, eficaz, sólida. E tudo isso, a virtude, o amor, a fraternidade, que é a irmandade, o domínio próprio, tudo isso só se vem quando você ler a palavra de Deus e busca isso através da palavra de Deus. Entende? Então, observa uma coisa aqui, irmãos, para os irmãos entenderem. Quando nós falamos de virtude, a virtude é o quê? É o manifesto do poder. Isso aqui, propriamente dito, é você manifestar a sua fé. É você manifestar o seu... como eu posso dizer para os irmãos? A sua crença em Deus através de atitudes poderosas. O amor é demonstrar o amor. Domínio próprio é se controlar. É dizer não para você mesmo. Fraternidade é viver em paz, em irmandade com as pessoas. Amém? Texto 4. Falsos mestres, heresias. Nessa segunda epístola, nas últimas linhas do capítulo 1, Pedro menciona a palavra profética falada da parte de Deus por homens movidos pelo Espírito Santo. No primeiro versículo do capítulo 2, ele relembra aos seus leitores outro tipo de mensagem que aparecia entre os crentes. As destrutivas heresias provenientes de falsos mestres, embora pareça estranho, elas surgem também na igreja entre vós. Por esta razão, se descuidar, o crente pode ser enganado. Ele precisa estar sempre em alerta. Irmão, alerta máximo com os falsos mestres. Preparando os crentes, Pedro descreve cuidadosamente falsos mestres sobre 4 aspectos: seu método, sua mensagem, sua motivação e sua maldição. Pedro ele vai descrever quais é o método que o falso mestre usa, qual é a mensagem que o falso mestre passa, sua motivação e sua maldição. Olha só, método. Diz o texto que os falsos mestres introduziam dissimulada ou encobertamente heresias destruidoras. Isso significa que muitas vezes não agem publicamente, mas ensinam em cultos particulares, clandestinos, inclusive nos lares, em suas cartas. Paulo denuncia o mesmo problema
advertindo contra os que entram nos lares para ensinar outras doutrinas e desviarem da verdade as famílias inteiras. 2 Timóteo capítulo de número 3, verso de número 6. Hoje muitos já não temem se expor e disseminam abertamente pela internet as suas heresias. Portanto, redobremos a nossa vigilância. Sorrateiramente entram nas casas e agora com a internet, irmãos, os irmãos precisam saber disso. Muitos falsos mestres estão na internet, em canais de YouTube, ensinando e falando um monte de baboseira, dizendo que é teólogo, dizendo que é pastor, dizendo que entende da palavra de Deus e que não entende. E por isso nós precisamos vigiar. E tem um detalhezinho muito importante. É pedir a Deus, ao Espírito Santo, o discernimento de quem é e de quem não é. Porque na internet, irmão, é terra de um monte de gente pisar e querer desfilar aí suas teorias, seus pensamentos, suas inteligências. Esses falsos mestres, eles entravam nas casas, eles ensinavam pessoas sorrateiramente e nunca é a público. Agora, eles já têm coragem de falar a público. A mensagem deles. A mensagem de tais mestres contém dois elementos principais: atacar a natureza divina de Cristo. Irmão, deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Jesus, ele é Deus. É o Deus Pai? Não. Pastor, como que você explica isso? Quem é Deus, quem é o Espírito Santo e quem é Jesus? Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Imagine você, irmão, que está me assistindo, que eu e você e mais uma pessoa resolvemos fazer uma sociedade para abrir uma empresa, certo? Acompanhe isso aqui para você entender. E aí, a gente dá o nome para essa empresa e a gente abre um CNPJ. E a esse CNPJ, a essa empresa, nós três, eu, você e mais um aí que você chamou, a gente responde os três por esse CNPJ. Isso é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas que emanam da mesma essência divina. Eles existem desde sempre. Eles são a própria existência. Eles são a vida. Pai, Filho e Espírito Santo. E eles atendem por Deus. Entende isso? E eles atendem por Deus. Deus é a divindade. Seria o CNPJ aqui, para vocês entenderem. As pessoas que respondem por essa divindade Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que os irmãos entendam isso. Jesus, ele é divino. E todo e qualquer ensinamento que ensinar que Jesus não era um ser divino é heresia. Detalhe, e não é só ser divino, porque um anjo, por exemplo, ele é divino. Um anjo é celestial. Só que um anjo, ele foi criado. O anjo, ele tem um poder que lhe foi dado. Jesus não. Jesus não foi criado. Jesus, ele é Deus em essência. Acontece que dessas três pessoas distintas da divindade, um resolveu encarnar
em comum acordo com os outros dois, Pai e Espírito Santo, para sofrer no seu lugar e morrer por mim, por você, pelo nosso pecado e ressuscitar no terceiro dia, para te dar perdão, expiação do pecado e para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por isso está escrito: e esse é o amor que vos é revelado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas herdasse a vida eterna. Pastor, mas esse negócio de pai, esse negócio de filho, esse negócio de Espírito Santo, explicando para você que isso é para se distinguir entre eles uma questão de hierarquia, mas não é uma questão que um é mais poderoso do que o outro, mas é uma questão de um respeito. O mistério da Trindade, ele é muito complicado de se resolver em poucas explicações. E há anos e anos e anos e anos de debates aí para frente. Mas o que você precisa entender é que entre eles há sim um acordo. Isso é uma construção teológica aqui que eu estou fazendo para explicar para os irmãos, de respeito. Por isso a nomenclatura Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Só para os irmãos entenderem. Então, qual que é a mensagem do falso mestre? Primeiro eles entram sorrateiramente, disseminam os seus ensinos em particular, entram na mente das pessoas, depois eles atacam a divindade de Cristo. Depois disso, os falsos mestres, eles atacam a natureza divina da Bíblia Sagrada. Porque o que tem de gente que diz assim, os argumentos para tentar difundir as suas doutrinas herégicas das pessoas são esse aqui. A Bíblia, ela também foi escrita por homens. Ela pode ter vários erros, ela tem várias contradições. Eles ensinam isso. A Bíblia como eu posso dizer para os irmãos, foi escrita há muito tempo atrás. Quem te garante que isso é verdade? Tem muitos mitos na Bíblia. Nem tudo que Jesus fez está na Bíblia. Realmente, nem tudo que Jesus fez se pôde colocar dentro da Bíblia, mas só vale para a gente o que está escrito. Agora eu te pergunto, qual é o documento que nós temos fora da Bíblia que fala a respeito do que Jesus fez? Não tem nenhum. Não tem nenhum documento fora da Bíblia que fala a respeito do que Jesus fez. Pastor, mas e aí? Como que ficam os historiadores? Os historiadores, por exemplo, o historiador que mais ou que falou alguma coisa de Jesus em sua contemporânea, que é um historiador da contemporânea ali de Paulo e tudo mais, foi Flávio José, que recita poucas coisas a respeito de Jesus. Mas os documentos mais profundos que nós temos do que Jesus fez, do que ele falou, de como ele agiu, como foi sua morte e ressurreição, só se encontra dentro da Bíblia Sagrada. Os acontecimentos históricos de Deus no Antigo Testamento só temos dentro da Bíblia Sagrada. Lógico que nós temos a Taná, que é a Torá, por exemplo, que é o Antigo Testamento dos judeus, que também repercute, que diz o que Deus fez, né? Também tem a Torá Shibalté, que é o Talmud, que é o escrito oral que Deus fez no Antigo Testamento, que foi passado oralmente aos judeus, de pais para filhos. Mas o cristão só reconhece a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. A questão da Torá, nós reconhecemos a Torá porque a Torá do judeu é o Antigo Testamento que nós temos. Ok? Então, eles sorrateiramente, eles fazem isso para descredibilizar a divindade de Cristo
e descredibilizar a divindade da Bíblia Sagrada. Lembre-se disso, você que tem uma Bíblia na sua mão. A Bíblia, ela é um livro divino. A Bíblia é um livro divino. E a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Não contém, ela é. Põe isso na mente dos irmãos. É através da Bíblia Sagrada que Deus fala com o homem. É através da Bíblia Sagrada que Deus, ele realiza coisas grandiosas. É através da Bíblia Sagrada em que temos grandes mensagens. É através da Bíblia Sagrada em que temos coisas profundas reveladas de Deus para a nossa vida. Qual é a motivação do falso profeta ou do falso mestre? A motivação desses falsos mestres é a avareza, um desejo anormal ou extremo de obter ou possuir cada vez mais daquilo que já tem. Frequentemente trata-se de cobiça relacionada ao dinheiro, à fama, ao poder. A avareza é o que leva esses falsos mestres a se interessarem somente por si próprios e não pelo rebanho de Deus. Comparamos este trecho com João capítulo de número 10, do verso 11 ao verso de número 13. Aqui, o que é que o nosso comentarista, a nossa comentarista, ela está descrevendo? Que muitas pessoas distorcem a Bíblia dentro da igreja para ensinar falsos ensinamentos a fim de se locupetrarem com fama, com riqueza, com dinheiro, porque são avarentos, querem aquilo que eles têm e querem mais do que possuem. Ganância, avareza, maldição que vai cair sobre esses falsos mestres. Em 2 de Pedro, capítulo de número 2, 3, fala sobre isso. Finalmente, Pedro fala sobre a maldição que há de vir sobre esses hereges. O seu fim será a destruição, mesmo parecendo que o julgamento demora. Esses falsos mestres que distorcem a palavra de Deus terão seu fim no lago de fogo. Em 2 Pedro, capítulo de número 2, do verso 4 ao verso 9, vai falar do julgamento de Deus. Olha o que vai dizer. Ao considerarmos o padrão divino estabelecido nas Escrituras, vemos que o julgamento de Deus não falha. Nem mesmo os anjos escaparam ao seu juízo quando pecaram. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 4. Diz que os anjos foram condenados por Deus por terem pecado. Isso aqui é muito interessante. Deus não julgará também o homem? Se Deus julgou os anjos, desculpa aqui, mexi na câmera, irmãos. Se Deus julgou os anjos que pecaram, quem dirá aos homens que pecam? E detalhe, quando Pedro faz esse comparativo aqui, isso é muito interessante, irmãos. Por quê que esse comparativo é interessante? É interessante porque os anjos, eles estavam na presença de Deus e tinham total conhecimento de quem era Deus e de quão grande era a sua glória. E mesmo assim, esses anjos, eles resolveram pecar contra Deus de livre vontade. O que leva a gente a entender e observar que esses falsos mestres muitas das vezes sabem da verdade, mas por fim de querer sustentar o seu argumento, distorcem a Bíblia. Eu tive uma discussão com um pastor a respeito de tal assunto, que eu não vou citar aqui, bíblico. E eu provei mostrando na Bíblia
E ele não tinha argumento para contrapor o que eu estava dizendo. Mas mesmo diante da verdade bíblica ali do texto, porque eu pedi, então, você tem um texto bíblico que afirma isso aí que você está combatendo comigo? Não tem? Então o que prevalece é o que está escrito aqui. Mesmo com a verdade nua e crua diante dos olhos. Não quis aceitar e permaneceu com a sua crendice, com o seu fundamentalismo, com o seu dogma. Porque ficaria ruim de mudar o que estava ensinando dentro da igreja de maneira errada. Então nós temos essa dificuldade aqui. Os anjos conheciam a verdade, mas mesmo assim eles quiseram errar. Irmão, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Se Deus está te abrindo os olhos, se a verdade veio para você e você não quer enxergar a verdade, você é responsável por esse ato, ok? Você é responsável por esse ato. Então, em nome de Jesus, abra a mente, reconheça que o que tem que prevalecer é o texto bíblico. Texto 5. Um pouquinho mais sobre falsos mestres aqui. No capítulo de número 2, do verso 1 ao 22. Aqui nós vamos falar sobre as suas blasfêmias. Capítulo de número 2, do verso 10 ao verso 12. O texto inicia dizendo que há realmente julgamento, castigo para os falsos mestres, os quais, entre outras coisas, seguem os desejos corruptos da natureza pecaminosa e menosprezam as autoridades. Evidentemente, essas pessoas exaltam-se tanto em seu orgulho que se atrevem a menosprezar não apenas autoridades humanas, mas também as celestiais. Aqui, Pedro, no capítulo 2, no verso de número 10 e 12, os irmãos vão acompanhando na Bíblia, tá bom? No verso de número 10 e 12, ele mostra que os falsos mestres eles não respeitam autoridades. Por exemplo, vamos lá para você entender. Qual é a autoridade de ensino que nós temos ensinado aqui? De doutrina. A Bíblia. A Bíblia. Aí um exemplo que eu vou dar. Um falso mestre, eu estou cortando para os dias de hoje para os irmãos compreender melhor. Um falso mestre, como eu já disse, ainda que você confronte ele com um texto bíblico mostrando que ele está errado, ele não aceita. Esse é o primeiro ponto. Falsos mestres não se submetem a autoridades humanas e nem celestiais. Falsos mestres não se submetem a pastores. Falsos mestres... irmão, foi bom entrar nisso aqui. Mão do céu. Tem um grupo crescendo demais. Nós chamamos esse grupo de desagregados. É um grupo que diz que não precisa estar em uma igreja para servir a Deus e que eles não precisam de pastores. Sabe? Irmão, e esse grupo tem crescido, um grupo de pessoas que perseguem pastores. E eu sei que existem pastores, nós estamos falando sobre falsos mestres, tá bom? Que são falsos mestres. Eu sei. Esses são joio e são os trigo. Só que essas pessoas que eu estou dizendo, que são os desagregados,
Eles querem ensinar que não existe pastor, que eles não precisam estar submissos a pastor, que o pastor deles é Jesus. Só que olha como que essa doutrina ela está errada. Olha como que essa doutrina ela se encontra erroneamente na boca dessas pessoas. Eu vou ler um texto aqui com os irmãos em João, Evangelho de João. Vamos aqui para o Evangelho de João. Capítulo de número 21. Versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 15. Leia isso aqui com atenção comigo, em cima disso aqui que eu estou ensinando para os irmãos. Olha isso, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 15. Só esse versículo aqui já daria a base para o que eu quero falar, mas eu quero ler mais. Tornou dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 16. Verso 17. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O apacentar ovelhas é lógico que é uma figura, é uma linguagem de figura que Jesus está se retratando a Pedro, para que Pedro cuidasse das pessoas em que iam crer em Jesus e que iriam se converter a Cristo. Agora observe isso. A linguagem apacentar é dando a Pedro um legado pastoral. Segura isso agora. Dando a Pedro um legado pastoral. Mas, vamos mais adiante. Jesus, ele fundamenta o legado pastoral. Mas, vamos um pouco mais atrás, lá no Antigo Testamento. Se vocês puderem, por favor, os irmãos que estão me acompanhando em aula, abrir por gentileza Jeremias capítulo de número 3 e verso de número 15. Há uma promessa profética da parte de Deus pela boca de Jeremias. E olha só o que está escrito aqui. Verso de número 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Observa que os pastores, que são pastores de verdade, têm de Deus autoridade para pastorear o rebanho do Senhor. Entende isso? Os pastores, que são pastores de verdade, eles têm de Deus a autoridade para pastorear o rebanho do Senhor. E o pastor, ele é uma autoridade celestial. Ele é uma autoridade espiritual.
E esse tipo de pessoas que eu estou dizendo para os irmãos, que diz que não tem pastor, que o pastor dele é Jesus, que não sei o que, tal, são pessoas rebeldes, são falsos mestres e que só vão ensinar coisas que não provêm da palavra de Deus, tá bom? Seus enganos. Esses falsos mestres serão destruídos como recompensa pela sua injustiça praticada, vivendo em função do prazer mundano e não cessando de pecar. Mesmo assim, congregavam com os justos e participando das suas reuniões dos santos, considerando como prazer a sua luxúria carnal e em pleno dia quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias manifestações, enquanto banqueteiam junto convosco. 2 Pedro capítulo de número 2, verso 13. Constantemente atraíam crentes inconstantes para acompanhá-los em suas práticas pecaminosas. Assim permanecem até os nossos dias. Observe isso, irmãos, que aqui esses falsos mestres estavam levando os cristãos a cometerem atos, sabe? Irmão, existe aí uma teologia hoje chamada teologia inclusiva. Essa teologia inclusiva, eles ensinam que Deus, ele permite o relacionamento homoafetivo entre homem com homem, mulher com mulher e tudo mais isso aí e tal. E essa teologia não ensina só que Deus permite o relacionamento homoafetivo entre homem com homem, mulher com mulher, como eles ensinam também que Deus permite a mudança de sexo, né? A pessoa que acha transexual, que se acha que é um homem no corpo de mulher, é uma mulher no corpo de homem, transgêneros, né? Que se fala, eles ensinam que isso a Bíblia permite, que Deus permite, tudo mais, e tal e coisa. O que acontece? Nós sabemos que isso é um tema muito delicado, que causa dor em muitas pessoas. Mas a Bíblia, ela condena a prática homoafetiva, a prática transexual. A Bíblia condena essas práticas. E quando eu falo de condenar, não é discriminar. A Bíblia diz que para Deus isso é pecado. E isso, em certo ponto, quando as pessoas querem argumentar que pode, fere os princípios teológicos verdadeiros bíblicos. A Bíblia, ela condena esse tipo de prática. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Agora observa isso aqui com atenção. Quando dizer que a Bíblia condena, não diz que a gente deve condenar as pessoas. A Bíblia condena no que dizer que aos olhos de Deus isso é errado. Pastor, mas e eu que vivo assim? E eu que sou assim? E eu que faço assim? Irmão, Jesus te ama. Deus, ele te ama. E esta condição, aonde você se encontra nesse momento, ela não é a condição que Deus ele quer para você, mas ele te ama do jeito que você é. E o Senhor, ele pode fazer uma obra, ele pode fazer algo na sua vida, entende? Então observa, tem muitas pessoas que vão ensinar um monte de coisa, irmão, e levar pessoas para perdição. Tem pessoas aí, tem teologia aí, que ensina que o crente pode beber, que o crente pode fumar, que o crente pode se prostituir. Irmão, tem igreja hoje para tudo.
Esses são os falsos mestres que ensinam doutrinas de perdição, doutrinas que sabotam o que Deus ele não negocia. O que a Bíblia mostra que Deus ele não negocia nesse quesito. Tá bom? Essas pessoas, eles terão seu fim. Essas pessoas terão a sua condenação. Seu último estado pior. 2 Pedro, capítulo de número 2, versos 21 e 22. Pedro continua a sua exortação, afirmando que o último estado desses homens torna-se pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após concedê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Em seguida, enfatiza com eles, e aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca levada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 22. Então, observa isso, que essas pessoas, Pedro está chamando essas pessoas que estão dentro da igreja, que estão ensinando a outras que coisas erradas podem ser feitas, é como pessoas que, como um animal que regurgitou a própria comida e voltou a comer de novo. Eles conheceram, e Pedro fala, bom seria que eles não tivessem aceitado então a justiça, o reto caminho, para que voltasse para trás e levassem com ele pessoas a fazer isso. Porque o problema do falso mestre é que eles não estão só um minutinho aqui. Irmãos, perdão aqui, o microfone descarregou, perdão. Ó, o problema desses falsos mestres é que eles não estão a fim de se perderem sozinhos. Eles ainda querem levar outras pessoas consigo. Esse é o grande problema. Entende? O grande problema é esse. Eles querem levar outras pessoas consigo a cometerem os mesmos erros e a falharem igualmente. Certo? Esse é o grande problema dos falsos mestres. Já falamos do seu último estado, texto 6. O dia do Senhor. Escarnecedores dos últimos dias. O que é escarnecer? Nós vamos aprender isso aqui. Ambas as epístolas de Pedro foram escritas para recordar aos crentes aquilo que já sabiam. Para encerrar o capítulo, Pedro lembra as palavras dos profetas e apóstolos, afirmando que nos últimos dias surgirão escarnecedores diante de tais profecias. Os cristãos de hoje não são apanhados de surpresa, nem influenciados pelas zombarias e dúvidas lançadas por falsos mestres. Irmão, eu vou citar aqui o nome sem medo de tomar processo, porque ele sabe que ele faz isso. Existe no YouTube um cara que diz ser professor. O nome dele é Fábio Sabino, um negócio assim. Ou é Fábio Sabino ou é Flávio Sabino, um negócio assim. E ele, irmão, ele fala, eu vi esse cara falando cada coisa. Cada coisa. Para descredibilizar a Bíblia. Ele diz ser teólogo, exegeta, mas não faz exegese nenhuma. Ele torce tudo que ele lê uma coisa e fala totalmente outras. Quem tiver um mínimo de intelecto, capacidade intelectual de assistir um vídeo dele e perceber que ele lê um texto bíblico e depois ele fala outra coisa. E ele, irmão, fala que os apóstolos fizeram orgia. Ele fala que Jesus nunca existiu.
que a própria Bíblia afirma isso. Cara, o trabalho dele é tentar mostrar contradições dentro da Bíblia, né? Esse é o trabalho dele. É o que ele faz. Ele quer dizer isso. E tem um monte de gente que segue ele e ele tenta desvencilhar um monte de gente. Pelo que eu sei, pelo que eu tô sabendo aí, acho que ele é um crente que se desviou. Ele era da Assembleia de Deus. Aconteceu alguma coisa lá, ele não ficou. Ele se revoltou e ele começou a ensinar esse tipo de coisa para tentar também tirar alguns irmãos da igreja. Então a revolta dele não foi só contra um sistema religioso, mas ele se revoltou também contra Deus. Entende? Isso é um perigo. Isso é um perigo. E escarnecer de Deus é zombar de Deus. É falar coisas atrociosas como essa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, Salmo número 1, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Essas pessoas escarnecedoras são pessoas que zombam das coisas de Deus, que sabe, falsos mestres, irmão. Por exemplo, tá cheio de pastores aí, dizendo ser pastor, brincando com língua estranha, brincando com coisa santa, entende? Escarnecendo das coisas de Deus, tratando as coisas sagradas de Deus, as coisas santas de Deus, como coisas supérfluas, coisas terrenas. E isso é escarnecer. A longanimidade do Senhor, Pedro vai tratar isso em 2 Pedro, capítulo de número 3, do verso 8 ao verso 18. Essa longanimidade fala de Deus ser longânimo, ter uma paciência que não termina para com essas pessoas. O Senhor tem longanimidade, só que essa longanimidade, ela tem prazo para terminar, prazo para acabar. Amém? Queridos, nós chegamos ao fim dessa aula. Eu quero agradecer ao eterno Deus por esse privilégio de poder dar essa aula para vocês. Meu WhatsApp é aberto para todos os alunos do ETADES que tiverem dúvidas, perguntas, podem perguntar à vontade sobre tudo o que foi ensinado aqui, sobre tudo, tá bom? Até pelos exemplos que foram citados aqui. Lembrando aos irmãos que quando eu falo exemplo, é um exemplo, não é fato. Eu estou exemplificando para explicar algo. Quando, por exemplo, eu falei a respeito da teologia inclusiva, que ensina que o homossexualismo é permitido, que o transgênero é permitido e tudo mais, isso é um exemplo. E quando eu digo que a Bíblia condena essa prática, é porque é verdade, a Bíblia condena essa prática. Isso não significa em que eu estou sendo preconceituoso ou de alguma forma assim. Jamais eu serei preconceituoso. Até porque eu tenho pessoas muito queridas por mim que estão na prática do homossexualismo e que eu oro por eles, que eu respeito eles, que eu amo a vida deles, que são minhas amigas, são meus amigos, e eu realmente assim tenho um carinho muito profundo e oro a Deus, tá? Mas o ensinamento, a palavra tem que ser aplicada. Quando eu digo que tem pessoas dentro da igreja, por exemplo, que levam a outras à perdição, ensinando que pode se prostituir, é verdade. Ensinando que pode beber, é verdade. Ensinando que pode fazer tatuagem no corpo, é verdade. Sabe, irmão? E que não tem assim um conhecimento bíblico espiritual a respeito do assunto. Sabe qual é a diferença da teologia que vocês estão fazendo aqui comigo? Vou te explicar. A diferença da teologia que vocês estão fazendo comigo é que essa teologia é uma teologia
pentecostal e é uma teologia que nós preza por ensinar levar os irmãos ao conhecimento através de uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de meditação, e que o Espírito Santo nos conduz a ensiná-los assim, dessa maneira. Amém? Queridos, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Jesus, obrigado por tudo aquilo que foi ensinado aqui. Senhor, abençoe os seus filhos que ouviram e ouvirão esta aula. Abra as faculdades dos seus filhos, a inteligência, a compreensão, para que eles possam compreender toda a aula, Senhor, que aqui foi dita. Em nome do teu Filho Jesus, eu te peço isso e eu te agradeço. Queridos irmãos, até a próxima aula, até a próxima quinta-feira. Que Deus os abençoe. Essa aula vai sair um pouquinho tarde, nós tivemos dificuldade, estamos mudando algumas coisas, alguns padrões. Teremos sim aula ao vivo, tá bom? Hoje não conseguimos ter a aula ao vivo, mas próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos aqui com os irmãos, tendo aula ao vivo com os irmãos, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.